Voltamos com a nossa aulinha agora de número 26, para você não se perder aí, tá? Toda aula eu tô colocando isso aí para você não se perder e saber que a aula tá certinha aí na sua sequência, ok? Bom, eu falei para vocês para a gente ver se nesse bloco a gente tinha mais alguma questão, se a gente ia começar outra equivalência. Mas vai ter outra questãozinha, outra questão, vamos ver? Então, questãozinha de número 19, também da Sesgra Rio Termo Ceará 2009. Vamos buscar aqui a questão. Considere a proposição composta. Se o mês tem 31 dias, então não é setembro, ok? A proposição composta equivalente é... Opa, vamos buscar aqui, né? Vamos ver? Letrinha A, B, C, D, E, blá, 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 blá. Tá aqui, eu vou, claro, colocar cada uma separada numa tela, tá? Pra gente analisar cada uma separadinha para saber qual que é. Bom, outra coisa que você tem que perceber. Que conectivo? Se então. O se então tem duas equivalências lógicas. A do ou e a da contra-recíproca. Só que você percebe que eu não tenho ou aqui, né? Aqui eu tenho um e, se então, se então, se então. Então, eu não preciso. De cara, professor, já sei que a letra A e a B já está fora, não é? Já. Por que será que você sabe? Porque você sabe que o se então ele não vira e, ele vira ou, né? Você nega a primeira ou mantém a segunda. Então, vamos colocar lá, né? Cada uma separadinha. Coloquei aqui o texto, né? Se o mês tem 31 dias, então não é setembro. Vamos ver se a gente consegue simbolizar. Tá aí, ó. Você vê que eu coloquei aqui, né? Presta bem atenção, as duas equivalências lógicas. Notem, M, se M, então não é S. Se o mês tem 31 dias, então não é setembro. Se é setembro, então o mês não tem 31 dias. Que também o mês não tem 31 dias ou é setembro. Note que essa do ou aqui eu só coloquei só para você observar que você então tem duas equivalências lógicas. A gente não precisa dela. Perfeito? Aqui o teorema da contra-recíproca. Troquei de posição e troquei de sinal. Onde é M ficou não M, onde era não S ficou S, teorema da contra-recíproca. Perfeito? Então vamos buscar aqui. Letra A. O mês tem 31 dias e não é setembro, que é simbolizada dessa forma. O mês tem 31 dias e não é setembro. Não, professor, não tem nada a ver com isso daqui, ó. Nada, nada, nada. Então você pode tirar isso daí. Já está errada a letrinha A, perfeito? Então vamos buscar agora a segunda, tá aqui, tá? Aí a gente traz aqui a valoração, bem bonitinha de novo, para que fique bem nítido aí para você. E busca a letra B. B. O mês tem 30 dias e é setembro. Vamos simbolizar? O mês tem 30 dias e é o quê? E é setembro. Perfeito? Então tá aqui, ó. Então não tem nada a ver com essa daqui. Perfeito? Então também está fora. Totalmente errado. Que já era E. Professor, precisava ter feito aquilo? De forma nenhuma, eu não precisava ter feito aquilo. Beleza, vamos buscar outra. Coloca aqui novamente, você vê que cada uma eu estou repetindo aqui para que fique bem claro para vocês. Então vamos buscar a letra C, né? Letrinha C aparece. Se é setembro, então o mês não tem 31 dias. Vamos lá? Olha lá. Se é setembro, então o mês não tem 31 dias. Olha só, agora bate o olhômetro aqui. Bate aqui e bate aqui. Tá certo? Tá certo, professor. Então, se essa forma simbólica bateu junto com essa daqui, é porque a minha resposta já é que letrinha? É a letrinha C, professor. Então, que beleza. Mas eu acho que vamos continuar aqui só para a gente ver por que está errado as outras, tá? Então, vamos buscar aqui a mesma valoração. Letrinha D. Se o mês não tem 31 dias, então é setembro. Vamos ver? Se o mês não tem 31 dias, então é setembro. Então, menininhos, olha só, vê se bate aqui. Bate não, professor. Ele trocou de posição. Isso, ele fez a recíproca aqui, ó. Eu troquei de posição. Se S, então não M. Ele colocou se não M, então S. Ele só fez uma troca de posição, então não pode ser a letra D também a resposta. Visto que a gente já achou a resposta certa, que é a letrinha
C, não é isso? Então, vamos continuar. Vamos buscar aqui, acho que é a última aqui, né? Vamos lá. Vamos lá, telinha. Tá aí. Vamos buscar a letrinha E. Se o mês não tem 31 dias, então não é setembro. Vamos lá. Se o mês não tem 31 dias, então não é setembro. Note-se, também não bate com isso daqui, ó. Ele trocou de posição, perfeito, e trocou o sinal do S. Nada a ver, nem em relação recíproca, nem contrária ele usou aí, muito menos a contra-recíproca, por isso que o item está errado. Que questão boa, né? Então tá aí, menininhos, fizemos aí várias questões envolvendo a equivalência do se, então, porque cai muito em prova, resolvi fazer muitas questões para vocês, ok? Então vamos dar continuidade aqui, né? Perfeito. Vamos ver o que vai aparecer? Aí, ó. Equivalência do conectivo ou. Vocês perceberam que nós acabamos de ver que uma das equivalências lógicas do se então era o ou. Então, por analogia, a equivalência lógica do conectivo ou vai ser o se então. Então, uma coisa que você tem que imaginar. Se o se então tem uma equivalência lógica do ou, é lógico que a equivalência do ou vai ser um se então. Perfeito? Então, vamos buscar aqui, ó. Equivalência do ou é o se então. A equivalência do conectivo ou, que é a disjunção inclusiva, vai ser uma condicional. Porque vai e volta. Se do se então é ou também vai ser se então. Mas com um pequeno cuidado, tá? Essa daqui é a questão que mais pega o candidato desprevenido fora o teorema da contra-recíproca, ok? Então vamos ver, né? Vamos ver o que ele vai trazer aqui pra gente. Tem uma regra. A mesma regra. Você viu que quando a gente trabalhou com a equivalência do se então, uma das regras que eu coloquei lá era o seguinte, o se então tem ordem, primeiro e segundo, né? Nega a primeira ou mantém quem? A segunda. A regra aqui também é a mesma. Olha só. Regra, nega a primeira por hipótese. Professor, que diabo é isso aí por hipótese? Daqui um pouco você vai perceber o porquê que eu coloquei isso. Mantendo a segunda também por hipótese. Professor, mas por que por hipótese? Ah, então vamos ver por que por hipótese, né? Olha só. Olha só por que eu falei que nega a primeira por hipótese. A ou B é equivalente a B ou A pela lei comutativa. Aí eu pergunto para você que está aí do outro lado. Quem é o primeiro, quem é o segundo? A ou B? A? Não. Tanto faz. Porque é justamente isso aqui, ó, que eu coloquei por hipótese. Por hipótese, eu posso afirmar que aqui o A é o primeiro. Mas também, por hipótese, o B pode ser o primeiro. Porque a leitura A ou B é a mesma coisa que B ou A pela lei comutativa que eu provei para vocês lá na tabelinha verdade, lembram? Então você vê que há uma comutação, depende do ponto de vista, né? Aqui eu posso afirmar que o A é o primeiro, mas se eu mudar para cá, ó, o B pode ser o primeiro também. Então não existe ordem. Qual é o único conectivo que a gente ainda costuma dizer que é o primeiro e segundo? O se então. Nenhum outro conectivo existe ordem. Por isso que esse tipo de questão, quando cai em prova, e a pessoa não tiver ideia que não existe ordem de primeiro e segundo, tanto faz ser o A como ser o B primeiro, por causa da lei comutativa, a pessoa erra a questão. Então o que acontece? Você faz aquelas questões que a banca usa o primeiro como se fosse o primeiro. Não necessariamente. Se ele pegar o segundo, você vai errar a questão, porque você acha que o segundo é sempre o segundo. Não necessariamente. Então, vamos estipular uma coisa aqui. Quando aparecer o conectivo ou, e eu perguntar quem é o primeiro e quem é o segundo, você aí do outro lado, você vai falar assim, tanto faz. Mas, professor, quem é que escolhe o primeiro e o segundo, já que a regra é nega a primeira por hipótese? Por isso, a banca. É a banca que escolhe quem é o primeiro e quem é o segundo. Então, na hora que você for resolver o exercício, você vai escolher quem é o primeiro e quem é o segundo. Se você escolher o primeiro, fez a regra certa e não tem resposta,
É porque a banca escolheu outra como resposta. Não, como primeiro, e não ao que você escolheu. Então fica fácil que você vai entender direitinho aí, bonitinho. Quer ver? Beleza? Vamos ver o que eu tenho mais aí para nós. Tá aqui, ó. Olha só que bacana. A lei diz o seguinte, que a equivalência do ou vira se então. E a regra é a mesma. Você nega a primeira, mas por hipótese. Por hipótese, olha. Tá vendo aqui que eu deixei de amarelozinho? A ou B? Por hipótese, eu estou afirmando que o A é primeiro. E toda aquela que você afirma por hipótese sendo a primeira, você tem que negar. Tá aqui, ó. O A, então neguei o A. E manteve quem? A segunda. Então, por hipótese, o A é primeiro, por hipótese, o B é segundo. Então, você sempre nega aquela que você considera sendo a primeira, por hipótese, ok? Então, a equivalência de A ou B vai ser, se não A, então B. Mas espera aí, professor. Essa daqui seria uma resposta se por hipótese você escolheu A. Mas você também pode escolher quem como primeira? O B. Então, A ou B é a mesma coisa que B ou A. Mas olha só que coisa mais legal, para não falar interessante. Aqui, eu escolhi o B, então negam B, então A. Só que você pode provar que isso está certo, porque olha só o que aconteceu aqui. Conectivo sim, então. Aqui era não A, troquei de posição, virou A e troquei de sinal. Aqui era B, troquei de posição e troquei de sinal. Então, peraí. Então, eu provo que isso aqui está certo, porque aqui me deu o quê? Vamos buscar aqui? Vai lá. Olha só. A contrarrecíproca. Professor, você está me dizendo que quando é o ou, se eu, por hipótese, escolher o A como sendo o primeiro e fazer a equivalência lógica, vai ficar se não A, então B. E se eu pegar o B como sendo o primeiro, vai ficar se não B, então A, automaticamente um é a contrarrecíproca da outra. Por isso que isso daqui você tem que ficar atento em prova, tá? Por quê? Porque justamente A ou B é a mesma coisa que B ou A, e que se não A, então B é a mesma coisa que se não B, então A, pelo teorema da contrarrecíproca. Então, como eu estou vindo nessas equivalências lógicas, provando pela regra, mostrando a regra e provando na tabela verdade, eu vou mostrar isso aí na tabela verdade. Então, fiquem bem espertos, porque a banca vai querer te enganar, tá? Então, fiquem espertos. Conectivo ou não tem ordem. E se não tem ordem, basta ficar esperto. Qualquer uma das duas pode ser o primeiro ou pode ser o segundo. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ver o que vai aparecer aqui pra gente. Aí, ó. A prova pela tabela verdade. Beleza? Então, não que você vai fazer tabela verdade na prova, não é isso. Se quiser, pode? Pode. Eu só quero provar para vocês que A ou B é a mesma coisa que B ou A, e que se você optar pelo A, você nega o A, mantém o B, mas se você optar pelo B sendo o primeiro, você nega o B, mantém o A. Pelo conectivo, se, então. Perfeito? Então, vamos lá. Olha aí a nossa tabelinha. Perfeito? Então, vamos buscar aqui. Proposição A, proposição B, negação de A, negação de B, aqui A ou B, que eu coloquei de azul só porque, por hipótese, nós vamos dizer que ele é o primeiro, mas por hipótese, porque eu tenho que testar com ele primeiro, mas também com o B primeiro, quer ver? Tá ok? Então, vamos lá. Eu estou dizendo que aqui, eu, por hipótese, estou dizendo que o A é o primeiro. E a regra diz o seguinte, você nega aquele que você considera o primeiro por hipótese, conectivo-se então e mantém o segundo por hipótese. Perfeito? Olha aí o que vai aparecer aqui agora. Agora eu estou considerando quem sendo o primeiro? O B, por hipótese, porque A ou B é a mesma coisa que B ou A, e você vai perceber que essa coluna vai ser idêntica a essa coluna. E que essa coluna vai ser idêntica a essa coluna. Perfeito? Então tá. Qual é a regrinha mesmo? Você nega aquela que você considera sendo a primeira. Nós consideramos aqui o A sendo o primeiro, por isso que ficou se não A, então B, porque você nega sempre aquela que você considera a primeira. Como por hipótese B também pode ser primeira, então o que você vai ter que fazer? Negar o B aqui, ó. Olha lá. Se não B, então A. Perfeito, né? Mas se você for mais ainda,
Perceba que essa coluna é o teorema da contrarrecíproca dessa coluna. Resumindo, esse resultado tem que ser o mesmo desse, tem que ser o mesmo desse, tem que ser o mesmo desse. Se tiver uma diferente, é porque a nossa regra está errada e você pode jogar fora isso daí. Perfeito? Então vamos lá. Vamos começar a valorar. Carecas de saber. 2 proposições. Quantas linhas? 4 linhas. Por causa da formulazinha 2 elevado a n, né? 2 elevado a 2, 4 linhas. 2 verdadeiras, 2 falsas. Não necessariamente nessa ordem, porque você pode usar a ordem que você quiser. Mas a gente estipulou que a gente vai colocar aqui de 2 em 2, depois intercala de 1 em 1. Então vamos buscar aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Como eu coloquei de 2 em 2, aqui é o intercalo de 1 em 1. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Perfeito? Beleza. O que apareceu aqui? A negação de A, porque eu vou precisar aqui, a negação de B, porque eu vou precisar aqui. Por isso que eu coloquei uma coluna para negar o A e uma coluna para negar o B. Que pode ser esse símbolo que é o modificador e pode ser o tio. Tanto faz. Vamos negar o A. Aonde é verdadeiro? Falso. Aonde é verdadeiro? Falso. Aonde é falso? Verdadeiro. Aonde é falso? Verdadeiro. Perfeito. Agora nego o B. Onde é verdadeiro? Fica falso. Onde é falso, fica verdadeiro. Onde é verdadeiro, vai ficar falso. E onde é falso, vai ficar verdadeiro. Muito bom. Nossa, professor, então quer dizer que a gente trabalha sempre, e você falou que se você souber conectivo lógico, você sabe mais ou menos um pouco para mais de lógica, né? Com certeza. Conectivo ou. Conectivo ou diz o seguinte, só é falso se ambas as proposições forem falsas. E é verdadeira se pelo menos uma das proposições forem verdadeiras. Então você olha aqui, ó. Tem verdadeiro? Tem, então vai ficar verdade. Tem verdade? Tem, então vai ficar verdade. Tem verdade? Tem, então ele vai ficar verdade. Tem verdade? Não, que aqui é a teoria. Só é falso se ambas forem falsas. Olha aí. Beleza, hein? Agora nós vamos fazer essa outra tabelinha aqui. Perfeito? Essa outra tabelinha aqui vai mostrar que eu tenho que fazer do não A para o B. Daqui, ó. Ok? Do não A para o B. Cuidado. Não é daqui para lá, é daqui para cá. Você vai fazer assim, ó. É daqui para cá. Então, o se então só tem uma sequência que deixa falso se então. A gente até costuma brincar, quer falar que é Vera Fischer, né? Por isso que eu costumo brincar com meus alunos em sala, eu falo assim, que mulher que vocês estão vendo aqui? Estou vendo a Vera Fischer, professor. Sabe por quê? Essa besteira que a gente fala, essa besteira que eu escutei em sala, faz com que você olhe e fale, o se então é verdadeiro para falso. Só que você tem que tomar cuidado, que é daqui para cá. Olha onde é que está aqui, ó. Olha o VF onde é que está. Significa que ela só vai ser falsa aqui, ó. Aqui, ela vai ser o quê? Verdadeira. Aqui, daqui para cá, ela também vai ficar verdadeira. Daqui para cá, ela também vai ficar verdadeira. Mas olha só, o que a meninada fala em sala. Vera Fischer. Então, daqui para cá, ela fica falsa. Gente, essa brincadeira é só para mostrar para vocês que as pessoas inventam essa brincadeira para poder não esquecer. Nossa, por poder não esquecer ficou feio, né? Para não esquecer isso daí. Então, é uma brincadeira que é válida sim. Tem gente que brinca assim, ó. O Vasco na frente do Flamengo é impossível, ou o Flamengo na frente do Vasco é impossível. Então, tanto faz. O importante é que no se então, você saiba a teoria. A teoria diz que, se é o se então, se o conjunto de dentro for verdadeiro, o de fora também deverá ser verdadeiro. Por isso que quando tem uma sequência VF, ele está te afirmando, o conjunto de dentro é verdadeiro, viu? E o de fora é falso. Como assim? Isso é impossível. Essa sequência VF no se então é impossível porque ele está dizendo que o conjunto de dentro é verdadeiro e o de fora é falso. Então nunca perca isso. Pode brincar com Vera Fischer? À vontade, mas desde que você saiba o porquê que dá falso. A teoria está aí para te ajudar.
De novo, conectivo ou. Ai, mas professor, A ou B é a mesma coisa que B ou A, então vai ter que dar a mesma valoração, porque no conectivo ou só é falso se ambas as proposições forem falsas. Então vamos ver, né? Aqui, né? Existe ordem? Não, professor, só o se então que existe ordem. O ou, o e, o ou, se, somente se, não existe ordem porque elas comutam. Perfeito? Então vamos lá. Tem verdadeiro? Tem, então ela vai ficar verdadeira. Tem verdadeira aqui? Tem, então também vai ficar verdadeira. Tem verdadeira aqui? Tem, então ela vai ficar verdadeira. Tem verdadeira aqui? Não, professor, então ele vai ficar o quê? Falsa. Opa, olha só essa sequência, olha só essa sequência, olha só essa sequência. Estou provando para vocês o porquê que essa sequência fica assim. Perfeito? Então vamos lá. Agora, de não B para quem? Para A. Então é de não B para A. Olha aqui onde está, ó. De não B para A. De novo, eu vou ver. Aí eu vou brincar uma brincadeira. Que mulher que vocês estão vendo aqui, crianças? A Vera Fischer. Quer dizer que vocês estão vendo a Vera Fischer, né? Então, Vera Fischer é verdadeiro para falso. Mas cuidado, não é da esquerda para a direita. Vai ser da direita para a esquerda, daqui para cá. Vamos ver onde é que está a Vera Fischer? Aqui não tem Vera Fischer. Aqui também não tem. Aqui também não tem. Olha aqui, ó. A Vera Fischer, de verdadeiro para falso. Tá? Vamos ficar brincando assim. Então, logicamente que aqui vai ficar verdadeiro. Não tem ali, vai ficar verdadeiro, que eu já fiz com vocês. Aqui também vai ficar verdadeiro. E aqui ela vai ficar o quê? Falsa. Por isso que as pessoas brincam assim, elas acertam. Muitas pessoas brincam com esse negócio da Vera Fischer sem saber por quê. Os nossos alunos não. Tanto os nossos alunos presenciais quanto os nossos alunos virtuais, que são vocês, tá? Vocês sabem que você pode brincar com esse lance da Vera Fischer, mas você sabe que verdadeiro e falso no se então não existe. É impossível por causa da teoria de conjunto. O conjunto de dentro existe e o de fora não existe, é impossível. Perfeito? Mas você pode sim brincar com a Vera Fischer ou com o Vasco na frente do Flamengo e o Flamengo na frente do Vasco, vice-versa. A brincadeira que você quiser. Perfeito? Então, olha só. Nós buscamos aqui a tabela verdade, nós provamos para vocês, tá? Que aqui, ó, tá vendo? Ó? Elas são equivalentes, todas essas daqui. Então, acabo de provar para vocês que A ou B é a mesma coisa que B ou A. Acabo de provar que não existe esse lance de primeiro e segundo no conectivo ou, no e, no se, somente se e no ou. Esse lance de primeiro e segundo que ficou entre eu e você aí, é conjunto de dentro e conjunto de fora. Antecedente ao de dentro, consequente ao de fora. Por isso que a gente chama de primeiro e segundo. Perfeito? Só para ter uma técnica para a gente poder enumerar isso daí. Considerando o A primeiro, a regra diz que você tem que negar aquela que você considera sendo a primeira. Mantendo a segunda usando o conectivo se então. Mas quem é o primeiro e quem é o segundo? Tanto faz. Por isso que aqui eu coloquei o A de azul para dizer que é o primeiro, por hipótese. E aqui eu coloquei o B em azul para dizer que o B passou a ser o primeiro. Qualquer um dos dois pode ser o primeiro. Então, professor, peraí. Quer dizer, então, que na prova, cair uma questão assim, a banca pode considerar o A sendo o primeiro? Pode. A resposta seria essa. Mas a banca pode considerar o B sendo o primeiro? Tá aqui. Pode. Então a resposta seria essa. E a banca vai fazer isso. Tá? Você que não está acostumado com esse lance aí de primeiro e segundo e achar que tem uma sequência só porque você está lendo o A aqui primeiro, ó. Ah, professor, estou vendo o A primeiro. Não, não necessariamente. Depende do ponto de vista. Se eu olhar para cá, ó, o B passa a ser o primeiro. Por isso que a gente sempre coloca aqui o A sendo o primeiro, o B sendo o primeiro, com as suas devidas equivalências. Perfeito? Então, vamos fazer o seguinte. No próximo bloco, a gente vem com exercício, tá? Da equivalência do conectivo ou. Então, aguenta aí um pouquinho, vai fazendo uma revisão, tá? Para que a gente volte, para eu te mostrar como cai esse tipo de questão nas provas de concurso. Até daqui um pouquinho e já já a gente volta.